Hoje vamos receber Josileia Caigangue, ela que é uma liderança indígena potente, professora, antropóloga e cofundadora da AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. A Josi nasceu na terra indígena do Guarita, no Rio Grande do Sul, e construiu uma trajetória marcada pela educação, pela militância na luta dos povos indígenas do Brasil e no mundo. Foi co-vereadora na coletiva Bem Viver, em Florianópolis. Atuou na Universidade Federal de Santa Catarina como coordenadora pedagógica e também no Ministério dos Povos Indígenas. Hoje ela é coordenadora executiva na AMIGA e está entre as mulheres que reivindicam a palavra amiga no português das mulheres indígenas, criando um espaço inédito da articulação apartidária mais profundamente transformadora da política brasileira. Josi, seja bem-vinda. Muito obrigada, Iago, muito obrigada à Rádio Nacional dos Povos e parabéns, vida longa, né, nesse mêsversário que vocês completaram aí. Parabéns à PIB e à CONAC por essa iniciativa que é tão importante, né, de levar as vozes dessa diversidade dos povos indígenas, mas também das populações tradicionais, né, das comunidades negras, quilombolas, para outros espaços. Ela é mulher terra, mulher água na AMIGA, e se vocês se identificam como mulheres terra, mulheres água, o que esse modo de se apresentar significa para você pessoalmente e para o coletivo? Então, nós na AMIGA, nós construímos a AMIGA coletivamente, que é uma rede de mulheres indígenas que já atua no movimento indígena há muitos anos. Muito antes da gente ter o nosso coletivo e a nossa articulação da AMIGA, nós já éramos uma rede de mulheres que se mobilizava a partir dos nossos territórios, mas também com as organizações, que são as nossas organizações regionais, as nossas organizações de base, e também a nossa organização nacional, que é a PIB. Todas nós viemos desse lugar da luta, do movimento, e aí, num determinado momento da nossa concepção, né, de rede de mulheres indígenas, nós percebemos que a nossa luta também precisava versar sobre o enfrentamento à violência, contra as mulheres indígenas, esse lugar que as mulheres ocupam da gestão ambiental e territorial, e aí pensamos numa marcha em que a gente congregaria as nossas vozes. Então, em 2019, nós fizemos a primeira marcha das mulheres indígenas e tivemos o tema território, nosso corpo, nosso espírito. E a partir desse movimento de 2019 é que nós, conformadas aí nessa grande assembleia que é a marcha, instituímos então a concepção da AMIGA, gestamos essa concepção. Pensamos todo o período de 2020, durante a pandemia de Covid-19, com vários momentos de diálogos entre nós, e em 2021, em 8 de março, nasce a AMIGA, então, esse grande coletivo nosso das mulheres, hoje dos 7 biomas brasileiros, né, porque nós temos mais um bioma brasileiro, reconhecido agora socialmente. Então, nesse pensamento, nós da AMIGA também nos identificamos com esse lugar de onde a gente vem, que são os biomas de onde a gente é construída, né, esses corpos construídos coletivamente. E pensamos qual era o nosso papel enquanto mulheres cofundadoras que estavam pensando essa articulação. E aí nós escolhemos, então, que esse nome das articuladoras, cofundadoras, são de mulheres terra. E as mulheres que estão fazendo a luta no chão do território, mobilizando as outras mulheres, fazendo formação, discutindo sobre os objetos que a AMIGA traz como pauta de luta, são as mulheres raízes, aquelas mulheres que estão lá e dão a força para que a gente possa atuar nessa diversidade de espaços que as mulheres indígenas têm atuado. E as mulheres que são as mulheres água são essas mulheres que estão aqui, formadas nesse ambiente que é o chão de luta do nosso território, que atuam, né, nesse movimento nacional e que fazem essa articulação internacional. Então, que estão nos espaços de discussão, que estão atuando, fazendo advocacy, né, sobre a nossa presença nos espaços de decisão. Então, essas mulheres água, não necessariamente elas precisam ser mulheres terra, mas elas devem conformar esse coletivo da AMIGA, que são mulheres raízes, mulheres biomas, mulheres terra, mulheres sementes, que são essas mulheres que mobilizam regionalmente, nos estados, enfim, a AMIGA, ela se conforma nessas categorias para que a gente possa compreender que todas nós somos importantes para a gente poder formar essa grande articulação.
A terra, só por ser terra, não tem vitalidade, não tem resistência. É preciso que a terra tenha água, que a terra tenha semente, que a terra tenha raiz, e tudo isso vai conectando a gente com esse lugar que é o nosso bioma de pertencimento, né? Que legal, Josi. Me diz, você é professora, antropóloga e hoje ocupa um cargo estratégico na Amiga. Como a sua experiência acadêmica e política se conecta com essa articulação das mulheres indígenas dentro e fora do governo? Eu acho muito importante a gente refletir sobre a educação quando a gente fala dos lugares que hoje as mulheres indígenas ocupam. A educação, ela foi um projeto do Estado para massacrar os povos indígenas, tirar da gente a nossa tradicionalidade, o nosso pertencimento, a nossa ancestralidade. Mas a educação também foi sendo utilizada por nós a partir de um determinado momento do tempo para que a gente pudesse construir a segunda via dessa ponte que levou a educação como essa ferramenta, né, de assimilação, de aculturamento. E essa via que a gente construiu de retorno, ela possibilitou que nós, mulheres indígenas, chegássemos às escolas, à universidade, e a partir desse lugar da universidade a gente também pudesse manejar ferramentas que só os não indígenas manejavam, e que a gente pudesse, a partir da construção do nosso pensamento ancestral, tradicional, de acordo com as nossas culturas, a gente pudesse trazer para esse pensamento, aqui nesse lugar da universidade, outras possibilidades de lutas e de ferramentas e também de inserção dos nossos corpos nos espaços de poder. Então, a universidade, ela proporciona, sim, que as mulheres indígenas façam um caminho que é importante de fortalecimento dos nossos pensamentos e construa outras metodologias e construa outras possibilidades. Então, eu acho, Iago, pensando muito sobre esse lugar da universidade e da formação das mulheres indígenas, que nós fizemos, nos desafiamos primeiro e depois fizemos um grande sacrifício de sair dos nossos territórios, de viver aqui nesse espaço da universidade, que pode ser opressor, que pode ser violento, e muitas vezes com nós mulheres indígenas, porque nós temos filho e os nossos filhos precisam vir junto e a universidade não está preparada para nos receber, as metodologias incorporadas pela universidade é arcaica, a universidade ela precisa se mover, ela precisa se abrir para outros pensamentos, para reconhecer outras ciências, que é o caso das ciências indígenas, mas ela também nos possibilitou lutar de igual para igual quando nos perguntam, escuta, mas você está falando isso, e você tem uma referência para falar isso? E aí quando você diz, olha, eu tenho uma formação, eu tenho uma graduação, um mestrado, um doutorado, isso te qualifica de outra forma. Porque aí você começa a falar do mesmo nível de escolaridade, então, que as outras pessoas. E isso possibilita para a gente também ser inseridas nesses espaços de poder e de decisão. E conversar de igual para igual. Bom, se vamos pensar uma política de Estado, por exemplo, para a educação dos povos indígenas, a educação escolar indígena ou a educação indígena na universidade, nós podemos falar desse lugar enquanto pessoas que vão acessar essa política, mas também desse lugar enquanto especialistas naquele contexto e naquela disciplina para poder construir a política, né, com os não indígenas também, e não mais só receber isso. Então, o Estado também está percebendo que as mulheres indígenas têm feito essa via, sabe? Tem construído essas possibilidades de estar atuando realmente na construção de política pública. E nós estamos cada vez mais aí buscando esses espaços de poder para atuar efetivamente nesses lugares. Que legal, muito bom aprender um pouquinho mais sobre isso com você. E ainda falando sobre política, a Amiga é apartidária, mas na prática ela se tornou o partido oficial das mulheres indígenas. É um lugar de formação, de incentivo, de luta e de vitórias. O que significa essa força política que vocês construíram juntas? Eu acho que isso é a maior mobilização e força da Amiga, essa força política. Nós, povos indígenas, desde muito tempo, eu acho que nós temos uma resistência política muito forte no enfrentamento a todas as retiradas de direitos humanos que a gente já passou, né? Nós já fomos escravizados, nós já fomos, né, usurpados os nossos territórios, nós já fomos criminalizados.
E nós, mulheres indígenas, a partir desse coletivo da Amiga, nós temos fortalecido as nossas narrativas, né? A gente há muito tempo fala que, para além de fazer narrativas, nós precisamos fortalecer as narradoras. E esse fortalecimento vem também desse lugar de ocupar espaços de poder. Então, a Amiga, ela vem fazendo uma construção para que as mulheres indígenas compreendam que nós temos que estar em todos os espaços. Nós precisamos estar lá nos nossos municípios atuando nos conselhos, nós precisamos estar dentro das nossas escolas propondo novos modos de fazer a educação escolar indígena para que ela aconteça com qualidade, para que ela aconteça realmente como territórios etnoeducacionais pensados lá na nossa legislação, na nossa Constituição Federal de 1988, o artigo 210 e 215, ele fala da educação escolar indígena, né? Não com esse termo, mas a educação indígena deve ser bilíngue, deve ser garantida nessa educação uma formação que congregue os nossos saberes, os nossos valores, a nossa tradicionalidade. Então, pensar isso, essa educação, né, que a gente lutou tanto para conquistar, e esse lugar político que as mulheres indígenas têm, é a gente pensar que todas as mulheres têm que estar em todos os espaços possíveis. E a Amiga fala isso. Olha, se nós temos Conselho Distrital de Saúde, as mulheres têm que estar lá para falar qual é a saúde que nós queremos para os nossos filhos e para nós mesmas, né, para a nossa família. Se nós temos os espaços também partidários, as mulheres também têm que estar lá. Então, essa formação que congrega estar em todos esses espaços, eu acho que é uma formação política importantíssima para a gente atuar, por exemplo, agora nesse ambiente da COP30. Na COP30, nós queremos levar a maior delegação de mulheres indígenas que já esteve na história das conferências das partes da ONU sobre mudanças climáticas. E a gente quer chegar lá com essas mulheres realmente capacitadas, qualificadas para fazer o debate. Bem, o debate ele não vai poder ser feito pela sociedade civil dentro do espaço da COP, né, da Zona Azul, e isso a gente sabe. A gente sabe que quem vai estar lá para negociar, né, textos e negociar propostas vão ser os negociadores de cada país, mas a gente quer influenciar esses negociadores. Então, a Rede da Amiga está ouvindo as mulheres, ouviu as mulheres nas conferências, na nossa primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, captou aí junto com o Estado brasileiro, o Ministério das Mulheres, o Ministério dos Povos Indígenas, capturamos essas propostas das mulheres sobre emergências climáticas, sobre gestão ambiental e territorial, que eu acho que são os dois pontos principais nesse debate da Conferência do Clima e que tem a ver com a conferência que a gente realizou com as mulheres indígenas, e vai levar essas propostas, né, para esses negociadores, para que os negociadores possam entender que nós, mulheres indígenas, queremos atuar nesse espaço. Então, esse é um espaço político importante. E nessa percepção é isso, nós da Amiga temos feito essas formações, esses diálogos, mas principalmente nós temos feito uma escuta atenta e ativa das mulheres que estão lá no chão do território vivenciando o processo, seja das emergências climáticas, seja os processos de educação, seja os processos de saúde e seja os processos da política partidária. Que legal. Ainda no tema política, pensando bancada do COCAR, em 2023 a gente viu, né, a chegada da bancada do COCAR, em que a Célia, em que a Sônia abriram caminhos no Congresso e no Executivo. Como você, agora como coordenadora da Amiga, avalia essa virada histórica para os próximos passos, o ano que vem, quem sabe? Nós já estamos num processo de diálogo sobre as mulheres que têm uma pretensão de serem candidatas, né, no ano que vem. O ano que vem é um ano emblemático para todos nós, povos indígenas. E para nós, mulheres indígenas, obviamente, é um ano que nós queremos ter uma candidatura maior, um número de candidaturas maior do que nós tivemos em 2022. E nós queremos também ter essa possibilidade de eleger mais mulheres, tanto para o Congresso Nacional, quanto para as Assembleias Legislativas Estaduais. Quanto para outros âmbitos do Executivo, se as mulheres assim quiserem se colocar à disposição para concorrer, né, nessas eleições. A gente sabe dos desafios, a gente tem, e são imensos, a gente conseguiu algumas conquistas, né, nesses últimos anos. Uma delas foi ter tempo de rádio e TV, a outra é a garantia de financiamento para as candidaturas.
mas a gente sabe que tudo isso é muito relativo. Vai depender dos partidos políticos e a gente quer ter um alinhamento político das candidaturas das mulheres indígenas. Então, e ter esse alinhamento é a gente ter a possibilidade realmente de chegar com bastante força. A Amiga, assim como fez em 2022, assim como fez agora em 2024 e vai fazer no ano que vem, em 2025, a gente vai ter formação para essas mulheres, isso muito em parceria com outras instituições, para falar com a gente sobre como é que você faz realmente a sua candidatura, como é que você escolhe o seu partido, como é que você cria um projeto político que seja interessante, né, para a gente debater e que faça sentido para nós. Eu acho que esse é um ponto que é fundamental, fazer sentido para as mulheres indígenas, e a gente pensar também como é que a gente chega com força nessa disputa, qual é a narrativa, né, que nós mulheres indígenas vamos empunhar para que a gente possa chegar com força de ter mais candidatas eleitas nesse pleito de 2026. Nós estamos muito felizes por saber que nós teremos aí muitas candidatas, mas principalmente por perceber que a sociedade como um todo tem olhado para as mulheres indígenas e realmente visto isso que nós temos nos proposto, né? Que é pensar um reflorestar mentes, que é pensar que não só nós, mulheres indígenas, mas que toda a sociedade, principalmente as mulheres não indígenas, podem somar esforços com a gente para que a gente tenha um futuro possível. E aí, pensando esse futuro possível, é fazer um enfrentamento a todo esse desmonte da legislação indigenista que nós temos tido, é fazer um enfrentamento para que nós tenhamos garantia de direitos e novos direitos conquistados, é para que a gente possa implementar a política pública, e isso a gente só faz quando a gente está do lado de dentro. E a sociedade tem visto o quanto Célia Chacriabá tem trabalhado de uma forma bem expressiva e também tem trabalhado aí não só para os povos indígenas, mas para toda a população, para que a gente tenha garantia de direitos, para que a gente tenha aí possibilidade de um futuro. E também temos visto, né, a ministra Sônia Guajajara, que também é deputada federal, mas que está aí no Poder Executivo, feito muitas articulações, não só promovendo, né, os direitos dos povos indígenas, mas também promovendo direitos para a sociedade em geral. E eu gosto muito de refletir o que elas mesmas vêm trazendo, que é essa proteção que nós temos feito, né, Iago? Nós, povos indígenas, a gente protege os nossos territórios sem ser pagos por isso. Nós somos defensores ambientais, defensoras ambientais, sem ter sido feita uma formação para que a gente se tornasse um defensor. Nós somos defensores natos. E como esse reconhecimento é necessário para que a gente consiga continuar protegendo, mas também para que a sociedade como um todo também veja essa nossa proteção como algo importante para a sociedade e não como um travamento, como os nossos inimigos às vezes gostam de colocar, né? Que a gente trava a expansão da agricultura, que a gente não permite a exploração mineral nos nossos territórios, isso é ruim para o país. Isso não é verdade. A proteção desses territórios significa proteger 83% da biodiversidade do planeta, que é o que 5% da população do planeta, que são povos indígenas, fazem. Então, a gente precisa reconhecer que ter essas pessoas, né, eleitas, essas pessoas indígenas eleitas, com braços dados com a sociedade nacional, é defender também a vida, não só dos povos indígenas, não só da biodiversidade, que para nós é muito importante, que faz parte da nossa concepção enquanto povos que defendem a floresta, mas que também vai defender a vida das pessoas não indígenas. Vai defender o ter água pura, vai defender ter possibilidade de continuar respirando e vivendo nos nossos biomas. E por falar em sonho coletivo, você mencionou a Célia. Ela comentou que quer voltar para a reeleição trazendo mais 10 mulheres indígenas para o Congresso. Você acredita nesse sonho? Como a Amiga está atuando para tornar ele realidade? Então, nós acreditamos muito nesse sonho e os sonhos eles têm que ser sonhados para a gente na Amiga coletivamente. A bancada do Cocar ela é um sonho coletivo. A bancada do Cocar ela iniciou como uma ideia e hoje ela é um projeto da Amiga que mobiliza todas as nossas mulheres da nossa rede. Isso foi visto no ano passado, né, com as eleições de 2024, em que a gente apoiou um número gigantesco, né, de mulheres que estavam candidatas à vereança. E nós temos
intencionalidade de eleger pelo menos 10 mulheres para esse espaço, né, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas. Para a gente isso vai ser muito importante. E nós temos mulheres que são potências demais. Nós temos várias mulheres que são referências nos estados, que são referências nas suas regiões e que sim, podem ser eleitas e que têm, né, um número populacional indígena e de apoiadores não indígenas que pode elegê-las. Agora, eu fico sempre pensando que a gente precisa cada vez mais nos juntar nesse projeto, porque é um projeto de longa duração. O projeto da bancada do COCAR é para que a gente realmente possa fazer uma articulação, uma defesa de direitos, uma concepção de estar nesses espaços de poder, mas nós precisamos do apoio de toda uma rede que não é só das mulheres indígenas. É uma rede que congrega aí várias outras redes. Então, é importante que a gente sonhe coletivamente na Amiga, mas que a gente possa expandir esse sonho para outras pessoas sonhar com a gente e realmente dar as mãos, porque na hora da eleição é um momento também que as mulheres ficam muito fragilizadas. Existe uma violência política que ela é presente e que ela atua de forma muito voraz contra as mulheres, e contra as mulheres indígenas é ainda maior. Então, a gente se preocupar com isso e a gente se colocar ao lado dessas candidatas faz muito sentido. A gente se posicionar, a gente deixar de ser morno, porque não é só o voto da gente naquela candidata que vai ajudar a elegê-la. É você falar do programa dela, é você falar da política que ela quer fazer, é você falar do que ela defende, da importância da defesa dessas diretrizes que elas trazem nas campanhas. Então, é a gente se somar. Eu espero, assim, muito que a sociedade brasileira, que nós, povos indígenas, que as nossas redes, que as nossas organizações regionais, que as nossas organizações locais abracem as candidaturas das mulheres indígenas e vejam elas realmente como uma possibilidade de mudança, inclusive do nosso futuro, inclusive na implementação de políticas, políticas que fazem sentido para a gente. Com certeza, temos que levantar a campanha Parente, Vota em Parente e Vota em Parenta também, né? Inclusive, uma curiosidade, a primeira vereadora indígena do Paraná é uma mulher indígena, Flavinha Caigangue, no município de São Jerônimo da Serra. Um abraço, Flavinha. Josi, vamos falar agora de COP? Prometo que está acabando as perguntas, tá? Você esteve em espaços internacionais como a COP27, que foi no Egito, a COP28, que foi em Dubai, e também construiu articulação no Brasil, desde os territórios até o parlamento. Na sua visão, qual foi a maior mudança que a Amiga já provocou na política brasileira? A maior mudança que nós já provocamos na política brasileira, eu acho que é aldear o Estado, aldear a política. As mulheres, elas chegam nesse espaço no momento em que o nosso país está muito fragilizado, no momento em que existe uma grande retirada dos direitos dos povos indígenas, num momento em que o Estado brasileiro refutava, algumas ideias, que são as ideias de demarcação de territórios indígenas, de proteção ambiental, de salvaguardas culturais. Então, eu acho que o aldear a política e o aldear o Estado é uma grande virada de chave, porque nós, povos indígenas, sempre fizemos resistência, sempre fizemos a luta. Só que chega um momento em que nós também, que propomos novas metodologias em outros lugares, como na educação, também precisamos rever as nossas metodologias de luta, E entender que existem momentos que a gente realmente precisa querer dar grandes passos e se desafiar, porque não é fácil. Aldear o Estado não é fácil, porque é você mexer nas estruturas, e as estruturas são racistas, as estruturas são misóginas, as estruturas são excludentes, é você mexer na estrutura. Quando a gente consegue alcançar, por exemplo, uma ampliação das cotas para o serviço público para a população negra de 30%, que foi uma política que eu acompanhei, a construção em 2023, e tivemos o lançamento, com o Ministério da Igualdade Racial, e você consegue inserir ali dentro também que essa política, embora não tenha esse percentual de 30%, mas considere a população indígena e a população quilombola,
Gente, isso é um grande avanço. As pessoas podem, muitas vezes, olhar para a política e dizer, puxa vida, mudou de 20% para 30% para a população negra e não fala em um percentual para povos indígenas e a população quilombola. Mas nós estamos inseridos ali. E isso possibilita que os concursos públicos abram vagas específicas para indígenas, específicas para quilombolas. É realmente uma mudança. E é uma mudança que nós vamos ver no nosso futuro. E virou uma lei. Então, isso é muito importante. Quando a gente vê que a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial para Povos Indígenas, que é a PNGAT, que nasce em 2012 e que ficou, escondidinha ali parada durante o governo, o desgoverno que a gente teve, o inominável, a gente sabe que era uma política que foi altamente ameaçada pelo esse desmonte que houve todo, e que hoje a gente está avançando. Ela já passou em 2 comissões dentro, do Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados, e está indo para a 3ª comissão de avaliação dessa política. Isso para a gente é uma coisa muito importante. A gente está avançando. A gente conseguiu demarcar um número expressivo de terras indígenas. É o ideal? Não, não é o ideal. Não é o ideal. É óbvio que a gente quer demarcar muito mais terras indígenas porque a gente tem essa necessidade. Para nós, mulheres indígenas, terras demarcadas significa território seguro para a gente viver com as nossas meninas e com as nossas crianças. Terra demarcada garante para a gente saúde e educação para as nossas mulheres, para as nossas meninas e crianças. Agora, a gente demarcou algumas terras indígenas muito expressivas e que já há muito tempo aguardavam essa demarcação. Então, isso é aldear o Estado. A FUNAI ser presidida por uma mulher indígena, a CESAI ser secretariada por um homem indígena, a Secretaria de Articulação e Promoção dos Direitos Indígenas ter uma mulher indígena à sua frente, a Secretaria de Direitos Territoriais ter o Marcos Caingangue à sua frente, nosso parente, lá do Sul, lá do Rio Grande do Sul, então está à frente da SEDAT, a Secretaria de Gestão Ambiental e Territorial, que é da secretária Ceissa Pitaguari, ter uma mulher indígena à sua frente, assim como tem o Ministério dos Povos Indígenas, que é o espaço de governança máximo do nosso Estado brasileiro, ter uma mulher indígena à sua frente, que é a ministra Sônia Guajajara, é realmente um aldear o Estado. E o aldear a política é isso. Cada vez mais a gente tem essa presença contundente nossa para fazer contraposição, para fazer oposição a esses projetos de lei que vão contra os nossos direitos, mas é também a gente ter a oportunidade de construir projetos e aprovar projetos, encaminhar projetos que congregam com as nossas diretrizes, com os nossos pensamentos, com os nossos valores, com a nossa tradicionalidade, ancestralidade de pensamento. Então, esse aldear o Estado e aldear a política, e que a bancada do COCAR tem fomentado muito, para a gente, eu acho que são os espaços que a gente realmente construiu uma virada de chave para esse momento. E, obviamente, essa não é uma conquista só nossa das mulheres indígenas. Essa não é uma conquista só da Amiga, não. Essa é uma conquista de toda a nossa rede, Iago, mas essa é uma conquista principalmente dos povos indígenas do Brasil. Hoje, os povos indígenas do Brasil são aí liderados e presidem o FILAC, por exemplo, que é um fundo latino-americano, para povos indígenas da América Latina e Caribe, e que faz muitas ações de desenvolvimento social, cultural, que faz muitos apoios, para que a gente possa estar nos espaços de discussão, de decisão. Hoje ele é presidido por uma mulher indígena, que é a ministra Sônia, e que ela está em outros ambientes também, assim como outras pessoas indígenas, assim como nossos coordenadores, da PIB também, que estão em outros espaços de governança, de discussão, como o CNPI, como o CG PNGAT, o Conselho Gestor da PNGAT, como outros conselhos do próprio Estado brasileiro. Então, ter a nossa presença realmente aldeando esses espaços vai fazer toda a diferença para o nosso futuro, e pensando mesmo em fazer a frente a esses projetos que vêm com essa característica de um desmonte, com uma intencionalidade de violar os nossos direitos dos povos indígenas, violar os nossos direitos humanos, violar os nossos direitos enquanto pessoas e violar as nossas culturas. Legal, Josi, muito obrigado. Há 2 programas, a gente já está no 6º programa. São 6 semanas desde a inauguração da Rádio Nacional dos Povos. 5. Desculpem, produção, me corrija depois se eu estiver errado. E a gente já falou por 2 programas aqui sobre a pesquisa EIPARENTA, que revelou de forma inédita os dados sobre violência contra as mulheres indígenas em todo o Brasil.
E a Amiga surge para combater a violência contra as mulheres. Queria que seu recado final fosse nesse sentido. Onde estamos, onde queremos chegar? A Amiga, ela realmente ela nasce com essa intenção de fazer um enfrentamento à violência contra as mulheres indígenas. E aí é importante falar, Iago, nesse momento que eu estou aqui com vocês, que nós entendemos violência contra mulheres indígenas não só a violência física, não só a violência psicológica, não só a violência sexual, nós entendemos violência contra as mulheres indígenas, essa violência do nosso corpo-território. Então, nós abrangemos um outro lugar, esse corpo-território que tem uma espiritualidade, que é formado culturalmente, que é formado por vozes coletivas. Então, esse lugar da Amiga é fazer um enfrentamento à violência dentro dos nossos territórios indígenas, sobre a violência simbólica, cultural que a gente sofre também e a violência física que nós, mulheres indígenas, sofremos. Então, quando existe invasão aos nossos territórios, é uma violência contra os nossos corpos. Quando a gente tem mineração, quando a gente tem aí desmatamento, quando a gente é afetado pelas emergências climáticas, que nós somos afetadas, inclusive, a gente fala muito disso, nós somos as que gestamos e protegemos os territórios e, infelizmente, quando as mudanças climáticas atingem a gente de forma violenta, isso faz com que a gente, seja as afetadas e muitas vezes não acesse recursos para poder nos recuperar. Então, nós fazemos um enfrentamento a todos esses tipos de violência. E é importante dizer que nós queremos muito que pessoas, não indígenas, se somem à nossa causa, mas principalmente os nossos parentes indígenas, principalmente os nossos homens indígenas, que os nossos homens se somem com a gente para que a gente possa dar vazão a esse enfrentamento e que um dia, oxalá, quem sabe, a gente chegue nesse lugar de zero violência contra mulheres indígenas. A gente sabe que é um desafio muito grande e que a gente tem um caminho ainda longo a percorrer, mas é isso. Uma pesquisa como essa do EIPARENTA, assim como a pesquisa que nós estamos realizando do mapa da violência contra as mulheres indígenas, que é do departamento, da coordenação de direitos das meninas e mulheres indígenas da Amiga, assim como a pesquisa que nós estamos realizando junto com a Flaxo, que é sobre as defensoras de direitos ambientais, elas vão dar para a gente diagnósticos e vão dar para a gente números que vão embasar os nossos discursos, os nossos documentos e que vão poder promover a política pública. Porque a política pública ela é construída a partir de dados. Esses dados precisam estar coerentes, esses dados precisam estar presentes, nas nossas vidas, para que a gente possa inserir eles nessas construções de política. Então, essas pesquisas, para a gente, elas são extremamente importantes e a gente, enquanto Amiga, quer muito que toda a sociedade possa olhar para as mulheres indígenas que já foram violentadas secularmente, que seguem sendo violadas nos seus direitos, que seguem sendo ameaçadas nos territórios, que seguem sendo racializadas na universidade, nos espaços de poder, que seguem sendo silenciadas, muitas vezes, pelos nossos próprios. Então, a gente precisa que todo mundo se junte numa grande ação e que a gente faça o enfrentamento a essa violência e que a gente também dê essa virada de chave nesse entendimento sobre o que os corpos das mulheres representam. Ninguém nasce se não tiver uma mãe. Nenhum indígena nasce se não tem uma mãe indígena. A gente precisa que cada vez mais esse lugar de mulher que gesta, de mulher que alimenta, de mulher que cuida, mas de mulher também que faz a revolução a partir da nossa sabedoria, a partir da nossa ancestralidade, seja considerado, seja que as mulheres indígenas tenham o seu lugar. Esse lugar precisa estar presente em todos os espaços que a gente tem. Então, eu acho que a Amiga tem feito uma grande conquista e eu gostaria de fazer um chamado para que a gente possa fazer um reflorestar mentes de verdade. Vamos reflorestar as nossas mentes, vamos pensar como é que a gente se engaja para apoiar a luta das mulheres indígenas no enfrentamento às emergências climáticas, ao enfrentamento no combate à mineração, ao enfrentamento a esses projetos de lei que vão contra os nossos direitos, mas também a nossa luta de poder ter igualdade nos espaços, de poder ter direito a sermos ouvidas e termos principalmente o direito de expressar nossas opiniões.
Josi, muito obrigado. Eu fico muito feliz de ter recebido você aqui. Você é uma pessoa que admiro muito. É uma guerreira, uma potência muito grande. Sou seu fã. Obrigada, E fico muito feliz de ter mais Caigangues aqui na rádio, né? Recebendo, sentado aí no banco dos entrevistados. Na semana passada a gente recebeu a Luana Caigangue. Foi muito legal. E eu queria dizer que as portas do nosso estúdio, os microfones do Estúdio Roça tá aberto para você e para a Amiga. E a gente aguarda ansiosamente a ocupação de vocês, da Amiga, aqui na nossa rádio. A gente já tem a Sam que está ali. Um abraço, Sam, está nos bastidores hoje. Sam já tem um quadro aqui que é Mães em Movimento, maravilhoso. Então a gente convida e aguarda vocês para ocupar esse espaço, que também é de vocês. Muito obrigada. A gente que agradece muito. Hoje, 5 de setembro, né, Dia Internacional das Mulheres Indígenas. Então, foi providencial essa nossa entrevista. Gratidão a vocês aqui da rádio.